Muito boa noite a todos. Gostava de começar por vos dar as boas-vindas e agradecer a vossa presença em mais um webinar da Humana, e que desta feita nos vai levar ao tema da nutrição infantil, o essencial sobre fórmulas infantis. Antes disso, apenas um ponto que vai ser muito importante na parte final da transmissão, uma questão logística. Vão ver nas vossas opções a opção chat e Q&A. O Q&A é o que deve ser utilizado na colocação de perguntas que posteriormente a doutora Paula Iglesias ou algum de nós vai ter a oportunidade de responder. Dito isto, e voltando ao nosso tema, nutrição infantil, o essencial sobre fórmulas infantis, temos hoje, para nos falar disto, a doutora Paula Iglesias Ferreira, a quem muito agradeço, boa noite, que esteja connosco aqui mais uma vez, e aproveitava para fazer aqui algumas de referências do extenso currículo que a doutora tem. A doutora Paula Iglesias Ferreira é licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Lisboa, em 2000. É mestre em Farmácia Assistencial pela Universidade de Granada e exerce uma já longa atividade docente desde 97 na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, assistente no Instituto Superior de Saúde do Egas Muniz, onde lecionou Saúde Pública, também professora auxiliar convidada na Universidade de Lusófona em Farmacoepidemiologia, Saúde Pública, Seguimento Farmacoterapêutico, ou então designado Mestrado Integrado de Ciências Farmacêuticas, e foi coordenadora da formação pós-graduada de Saúde. No que diz respeito à escrita, uma extensa lista de trabalhos e artigos, também já 2 livros na sua atividade e também muito ativa já nestes novos canais digitais com o seu novo projeto de Dicas da Farmacêutica. Em último lugar, é também a fundadora e diretora do Instituto Farmcare e proprietária da Farmácia Altinho, que para muitos de nós também é conhecida como Farmácia Escola. Doutora, muito obrigado por estar connosco, bem-vinda, e passava-lhe a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada, Álvaro, pelas suas palavras tão gentis e pela apresentação tão detalhada, que não era necessário. Obrigada. Muito boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Farmácia Distribuição e à Humana o amável convite para estar aqui convosco mais uma vez e felicitar pelo ciclo de formação em nutrição infantil. Este já é o segundo webinar. Dia 30 de setembro será o terceiro webinar e, portanto, felicitar pela organização, pela liderança na formação nesta área, que eu acho que é tão pertinente para as equipas da farmácia. Queria também cumprimentar todos os presentes, desejar uma boa noite e agradecer terem escolhido passar este serão connosco. Ora bem, eu vou partilhar aqui a minha tela. Creio que já estará. Creio que já está Já a ver estamos a ver. Já. Obrigada, Álvaro. Pronto. Ora bem, então hoje vamos falar no primeiro webinar falámos sobre o aleitamento materno, hoje vamos falar sobre os critérios de seleção das fórmulas infantis, dos leites infantis. Esta sessão está estruturada em 3 partes. Eu sou aqui a responsável pela primeira parte, onde eu vou abordar estes tópicos que estão aqui no slide, neste diapositivo. Em seguida, o Álvaro fará uma apresentação e depois eu retomarei com alguns casos práticos para sedimentarmos a informação que eu hoje vou aqui transmitir de um modo sucinto, breve, contudo, quer dizer que este conteúdo é muito denso e muito profundo. E por isso, se quiserem ir tomando, eu não vou ter tempo aqui para detalhar tudo o que gostaria, e portanto, se quiserem ir registando questões ou dúvidas, eu terei todo o gosto depois em aprofundar com mais detalhe na parte final de perguntas e respostas a algumas questões que devem ser colocadas no Q&A, como o Álvaro já referiu no início da sessão. Ora bem, eu queria começar esta apresentação
por referir a importância, como é crucial, como são cruciais estes 1000 dias. E que 1000 dias são estes? São os primeiros 1000 dias de vida. E esta contagem começa no momento da concepção e, de facto, vai até aos 2 anos. Hoje até já se pretende que seja alargada quase até aos 3 anos. Posso explicar depois no debate porquê. Mas, efetivamente, estes 1000 dias são essenciais, são cruciais. E são cruciais para a saúde do bebê, mas para a saúde da criança, do adolescente e para a saúde do adulto e do idoso. E porquê é que eu digo isto? Porque nestes 1000 dias de vida, aquilo que sucede é que a nossa microbiota intestinal, os micro-organismos que residem, que vivem no nosso intestino e que são cerca de 100 trilhões de micro-organismos, é neste período, nestes 1000 dias de vida, que eles se vão estabelecer e que se vai definir quem é que vão ser os residentes habituais e quem é que não vão ser os residentes habituais. E é neste período que o nosso organismo tem que aprender a definir e a distinguir muito claramente quem são os agentes amigos e os agentes inimigos. Ou seja, aqueles perante os quais deve desenvolver uma resposta de ataque inflamatória ou uma resposta de tolerância, não fazer nada, permitir que eles aqui vivam e aqui estejam amenamente, porque nos são muito úteis. Porque esta microbiota que se estabelece nestes 1000 dias de vida vai ter uma relação simbiótica connosco. Ou seja, é útil para a microbiota, mas também é útil para nós. E, nomeadamente, a microbiota intestinal vai beneficiar aqui de uma temperatura estável, a nível do intestino, um ambiente riquíssimo em nutrientes, e já vamos falar da importância desses nutrientes, como é que esta microbiota se alimenta, porque esta microbiota alimenta-se de pré-bióticos, ou seja, pré-vida, não é? Que é o que significa pré-bióticos. E já vamos ver quem são esses probióticos e como é que isso se relaciona com a nossa conversa de hoje e com os leites infantis, com as fórmulas infantis e a importância dos HMOs, destes pré-bióticos, destes oligosacáridos, para alimentar esta microbiota boa, estas bactérias boas. E eu digo bactérias porque 99% desta microbiota é constituída efetivamente por bactérias, nomeadamente estas em concreto aqui, anaeróbias, com duas famílias muito importantes, os bifidobactérios, a família das bifidobactérios e dos lactobacilos. Mas, dizia eu, porque é que é tão importante esta microbiota que se estabelece nestes 1000 dias de vida, porque ela é muito instável durante estes 1000 dias, mas depois estabelece e vai permanecer estável ao longo da nossa vida. E é muito importante porque nós hoje sabemos que quando há desequilíbrios nesta microbiota, quando há disbiose na microbiota intestinal, isto está relacionado com inúmeras doenças. Doenças intestinais, mas não só, doenças extraintestinais. Doenças intestinais como a doença de Crohn, como a síndrome do intestino irritável, até a diarreia, mas também doenças extraintestinais, como a obesidade, a dislipidémia, as doenças metabólicas, mas alguns cancros, mas também doenças do foro do autismo, mas também do Alzheimer, Parkinson, dermatite atópica, asma, alergias. Ou seja, hoje, e apesar de cada um de nós ter uma microbiota única, é como uma impressão digital, sabemos que há uma relação entre os desequilíbrios da microbiota e a doença, e que determinadas doenças, como estas que eu referi agora mesmo, têm um padrão de disbiose, têm um padrão comum de desequilíbrio, ou porque têm umas famílias a mais, ou outras famílias a menos de micro-organismos, ou porque algumas famílias, algumas bactérias estão ausentes, ou porque cresceram demasiado, ou porque permitiram um ambiente suscetível que permitiu que agentes patogénicos se desenvolvessem. E daí sabemos isto. Não sabemos o que é que surge primeiro, se é o desequilíbrio ou se é a doença, mas sabemos que há esta relação muito estudada, demonstrada entre o desequilíbrio desta microbiota e estas doenças todas que eu referi, inclusivamente a obesidade. E por isso, isto faz-nos já pensar que neste período dos 1000 dias de vida, não só temos aqui temos uma grande oportunidade para intervir, para permitir que esta microbiota seja saudável, equilibrada, e com isso que o bebê, a criança, o adolescente e o adulto sejam saudáveis, se tiverem uma microbiota diversa e saudável. Bom, nós não nascemos com 100 trilhões de micro-organismos no nosso intestino. E, de facto, o momento do parto é considerado o grande momento da colonização.
E esta microbiota demora mais ou menos aqui até aos 2 anos de idade, como podem ver na imagem, até se estabelecer. Portanto, esta microbiota, e foram identificados mais de cerca de 3.000 espécies diferentes, cada um de nós é colonizado com entre 100 a 400 estirpes diferentes, tem aqui este período muito instável, onde há uma diversidade muito grande, e uma variabilidade muito grande ao longo deste período de vida, até os residentes habituais se estabelecerem, e vai ser estável ao longo da vida, como eu disse, só depois na fase já, na terceira idade, é que de facto começa a haver aqui uma redução novamente nesta diversidade e nesta composição da microbiota. Mas, efetivamente, por isso é que é tão importante estes 1000 dias e por isso é que nesta fase os bebés são tão suscetíveis, por exemplo, a quadros de diarreia, porque esta microbiota varia muito. E os fatores, o que é que vai determinar esta microbiota, a sua composição, a sua diversidade e quais são os fatores aqui mais relevantes para que esta microbiota seja saudável? De facto, o tipo de parto, se é um parto vaginal ou por cesariana, e sabemos que é um fator protetor ser um parto vaginal versus um parto por cesariana, que traz outros riscos para a saúde do bebê, por exemplo, sabemos de asma, alergias, obesidade, etc. E depois, a alimentação do bebê é um fator, nomeadamente a amamentação, é um fator determinante para que esta microbiota seja o mais saudável e equilibrada e diversa possível, para que se estabeleçam aqui, quando temos ainda a oportunidade de definir o que é que as famílias, não é, e as estirpes que se podem estabelecer aqui, para que se estabeleça uma microbiota saudável, equilibrada e bastante diversa, porque isso de facto vai trazer saúde a estas crianças e adultos a curto e a longo prazo. Bom, de facto, esta microbiota intestinal, que reside aqui no intestino, como eu disse, cerca de 100 trilhões de micro-organismos, o nosso organismo tem que saber muitíssimo bem distinguir quem são os amigos e os inimigos, e, portanto, há aqui uma relação muito interessante e muito eficaz destes micro-organismos com o sistema imunitário, mas também com o eixo intestino-cérebro, porque aqui produzem-se alguns neurotransmissores muito importantes, como, por exemplo, a serotonina, cerca de 80% a 90% da serotonina é produzida aqui, e por isso se considera o nosso segundo cérebro, o intestino, não é? Mas, como eu disse, também ao nível do eixo intestino-pulmão é fundamental. E vemos aqui a barreira. E esta barreira intestinal é fundamental. E hoje sabemos que muitas doenças têm a ver com a permeabilidade intestinal. Porque isto é uma barreira de 7 metros, aqui o intestino, cerca de 300 metros quadrados, uma área de superfície enorme, exposta a estes micro-organismos, não é? E não só tem que saber distinguir quem são os amigos, como quem são os inimigos, para que a resposta imunitária seja de, como eu disse, ataque inflamatório ou não, ou de tolerância, não é? Mas também este é um epitélio que tem como função principal absorver os nutrientes. E quando há aqui quebras nestas tight junctions, nestas junções neste epitélio, este epitélio torna-se permeável. E quando o epitélio é permeável, há permeabilidade, moléculas mal digeridas ou partes, restos de nutrientes que não era suposto serem absorvidos, ou até, por exemplo, de outras substâncias, até patogénicas, se houver espaço entre as células, vão conseguir passar, chegar aqui à lamina própria e, inclusivamente, chegar à circulação sanguínea e ter um efeito sistémico. Portanto, é muito importante que estas tight junctions funcionem bem, que as células estejam bem unidas para que não haja permeabilidade intestinal. Hoje há muita evidência científica sobre a permeabilidade intestinal relacionada com muitas doenças. E hoje vamos ver os pré-bióticos, que vão ser alimento para esta microbiota, vão ajudar a reforçar, a expressar estas tight junctions, quer no intestino delgado, quer no intestino grosso, aqui nos colonócitos. Isso vai ser muito importante, porque vai diminuir a nossa resposta inflamatória e vai diminuir a nossa resposta alérgica a uma série de substâncias que efetivamente deveriam estar aqui, confinadas no lumen intestinal e que não deveriam passar, ou porque estão incompletas, completamente digeridas ainda, ou porque era mesmo suposto não passar. Bom, como eu disse há pouco, aqui vivem cerca de 100 trilhões, maioritariamente bactérias, e temos aqui duas famílias de residentes habituais, normais, que fazem parte de uma microbiota saudável. A família das Bifidobacterium e dos Lactobacillus. E estas, em concreto, as Bifidobactérias, vão ser alimentadas por uns pré-bióticos muito especiais, que já vamos falar em seguida.
resumindo, nestes 1000 dias de vida, estes primeiros 1000 dias de vida, temos aqui uma grande oportunidade para poder dar mais saúde, através deste equilíbrio da microbiota, poder dar mais saúde ao bebê, mas, como eu disse, também ao adulto. E não devemos desperdiçar, não é? A amamentação, o aleitamento materno é fundamental, é um dos fatores que permite que esta microbiota de facto se estabeleça e que seja saudável e equilibrada. E sabemos que todas estas organizações recomendam que o aleitamento materno seja exclusivo até aos 6 meses de idade, que tem inúmeras vantagens que eu abordei na sessão anterior. Por isso devemos apoiar esta amamentação exclusiva até aos 6 meses e a partir daí a proporcionar, de facto, aqui alimentos complementares, a introdução, não é? Depois, agora depende aqui dos protocolos, isto depende maioritariamente dos pediatras, não é? Mas quando é que se deve fazer a introdução alimentar ou complementar, a partir dos 4, 6 meses, e a partir daí, de facto, apesar de se dever, a OMS preconizar, de facto, que se deve continuar a amamentação, portanto, concomitantemente, não é? Com os alimentos até aos 2 anos de idade, efetivamente. E por isso, mas nem sempre se consegue, de facto, que esta amamentação, e há várias razões para isso, também abordadas no webinar anterior, que de facto que esta amamentação seja exclusiva, ou que seja exclusiva até aos 6 meses de idade. E, portanto, temos aqui como uma alternativa ao leite materno, que é um alimento extremamente completo e riquíssimo, e diria quase que um alimento quase perfeito, não é? Para alimentar este bebê e para lhe proporcionar, de facto, saúde. E, neste momento, eu gostaria de fazer aqui a primeira questão. Pedia aqui ao apoio técnico a primeira questão. E a primeira questão é: qual é o principal componente do leite materno? Este alimento ideal, perfeito, completo, que simplesmente nas primeiras semanas de vida não tem efetivamente vitamina K e a vitamina D também não, e por isso é que temos que suplementar, não é? Mas qual é o componente principal? É a lactose ou é a gordura? Não sei aqui a estatística. Ora bem, e então quase 60% disseram que era a gordura. Bom, podemos já aqui fechar isto. Não sei se sou eu que fecho. Não, já está, obrigada. Efetivamente não é verdade. O nutriente, podemos ver aqui, principal é a lactose, do leite materno. Ou seja, é um disacárido, não é? Constituído por glucose e lactose. Este é o alimento, é o nutriente principal, o componente principal. E, portanto, já estamos a ver que as fórmulas infantis também terão que ter lactose. Embora depois já vamos ver que alguns bebés, numa fase inicial, podem ter aqui alguma intolerância transitória devido à sua imaturidade intestinal, mas já lá vamos mais à frente e nos casos práticos pode ser que consigamos abordar estas questões ou nas questões finais. Em segundo lugar, efetivamente, a gordura, e temos aqui o DHA e o ARA, o ácido araquidónico e o docosahexanoico, que de facto fazem parte da composição do leite materno e, portanto, são pufas, são ácidos gordos poliinsaturados, não é? E que as nossas fórmulas infantis também os terão que ter, não é? Embora o ARA não seja obrigatório, de acordo com a regulamentação, e o DHA assim. Mas, de facto, este equilíbrio entre os dois, e já vamos ver a vantagem de termos os dois presentes, e as fórmulas da miltina têm os dois, e aqui o rácio entre eles, quão importante é o efeito sinérgico, porque de facto eles fazem parte aqui no desenvolvimento cognitivo e do cérebro dos bebés, fazem parte da composição do leite materno e, portanto, também vão estar presentes aqui nestas formas infantis. E depois os pré-bióticos. E já vamos ver aqui este terceiro componente, pré-bióticos, que é tão importante. Ou seja, são estes pré-bióticos, vão ser o alimento para aquela microbiota intestinal, para que ela seja saudável e equilibrada. Mas não vão ser só alimento, eles por si só também vão ter outras funções a nível sistémico também interessantes e que vão dar no sistema imunitário local e sistémico e que vão ter também aqui um efeito importante anti-inflamatório e de ataque contra alguns micro-organismos patogénicos. Depois aparecem as proteínas,
e as proteínas aqui durante muitos anos foi um grande desafio para a indústria, não é? Para garantir que conseguíamos ter nas fórmulas infantis proteínas com alta qualidade, não é? Mas em pouca quantidade, idealmente, ou seja, com um alto valor biológico, não é? De facto, foi um grande desafio há muitos anos. Depois, diria que nos últimos anos, aqui o desafio ao nível dos PUFAs, dos ácidos gordos poliinsaturados, neste rácio, neste equilíbrio, e mais recentemente, aquilo que eu hoje vou falar mais detalhadamente, aqui ao nível dos prebióticos, dos HMOs, e já vamos ver o que é isto, e esta é a última inovação, dos grandes desafios da indústria aqui a este nível, não é? E depois vitaminas e minerais, e vamos ver que a miltina tem uma particularidade ao nível, aqui quando falamos dos já falando aqui dos micronutrientes, não é? Portanto, até aqui falávamos dos macro, e agora aqui passamos para os micronutrientes, vitaminas e minerais, e ao nível aqui do ferro, vamos ver aqui uma particularidade, porque não é sulfato ferroso, é o bisglicinato de ferro, e vamos ver a importância deste aminoácido juntamente com o ferro que isto vai ter, na tolerância e na biodisponibilidade do ferro, e depois o leite materno também tem muitas imunoglobulinas, não é? IgAs e não só, e que importantíssimas para, de facto, a saúde do bebê. E, portanto, as fórmulas infantis vão tentar, de alguma maneira, imitar aqui, entre aspas. A origem pode ser, efetivamente, do leite de vaca, de cabra, de soja. Esta que vos vou falar hoje, a origem é leite de vaca. Pode ser aqui de leite desnatado versus soro de leite, portanto aqui neste caso se for versus soro de leite, aqui o processo de fabricação, e também se quiserem saber mais sobre isto podemos falar no debate, aqui tem de facto sem caseína, não é? Quando a origem é o processo através aqui de soro de leite e não do leite desnatado, e estas fórmulas reúnem aqui estas duas vertentes, não é? Portanto, temos aqui alguns constituintes que vêm oriundos deste processamento e outros aqui do processamento através do soro do leite em pó, obviamente. Depois, aqui esta questão das fórmulas, obviamente, tem uma composição fixa, o leite materno não tem, não é? Tem uma variabilidade até ao longo do dia e até de uma vez para a outra, portanto, efetivamente, até do início ao fim, não é? Portanto, aqui varia bastante, mas, de facto, aqui temos que contrabalançar, aqui temos uma fórmula fixa, não é? E depois temos exigências legais muito restritivas, obviamente que todas estas fórmulas obedecem a elas, quer no que diz respeito aos macronutrientes, como vimos há pouco, aos lípidos, às proteínas, hidratos de carbono, mas também em relação aos micronutrientes, onde há intervalos mínimos e máximos claramente definidos. Temos aqui a EFSA, também temos o Regulamento Europeu, o último de 2020, e, portanto, aquilo que vai distinguir e há componentes que são obrigatórios, portanto, são mandatórios, aquilo que vai distinguir uns leites infantis dos outros tem que ver com aquilo que pode variar, não é? Não com a parte obrigatória, obviamente, e, portanto, é nisso hoje que eu me vou focar quando abordar aqui com mais detalhe as fórmulas infantis da miltina. E agora gostava de fazer mais uma pergunta. Pedi aqui ao back-office, sabe o que significa HMO? Já tinha ouvido falar de HMO? Quem está a assistir, o que é um HMO? Sim ou não? Aguardamos aqui a resposta. HMO. Qual é o resultado? Não. 75% não. Ora, muito bem. Então, isto mostra, de facto, aqui, o sentido da oportunidade desta sessão. Então, recordando mais uma vez, nós temos aqui o leite materno, 88% é constituído por água, e depois temos os nutrientes, não é? Os macro e os micro. E agora, pensando aqui nos macronutrientes, vemos aqui a lactose, que é o principal, já vimos, não é? Na pergunta anterior. Já vimos aqui, em seguida, os lípidos, não é? A gordura, e vamos falar da importância do ARA e do DHA. E depois temos os HMOs, ou seja, que fazem parte aqui dos pré-bióticos, dos hidratos de carbono. São hidratos de carbono. E o que é que significa HMO? Isto é a sigla em inglês. Human Milk Oligosaccharides. Então, vamos falar dos oligosacáridos, ou seja, hidratos de carbono, que vão ser pré-bióticos, alimento das nossas bactérias intestinais, em concreto das famílias das Bifidobacterium, que gostam muito destes HMOs, mas não só, os lactobacilos também. Portanto, aquelas famílias que são, de facto, muito úteis e benéficos para não só o equilíbrio da microbiota, mas também da nossa saúde. Não só do bebê, mas como disse, mas também a longo prazo.
e depois então as proteínas, não é? Portanto, HMO significa os oligosacáridos do leite materno. E é o terceiro componente do leite materno. Vejam bem a importância que isto tem como um alimento desta microbiota, mas não só. Já vamos ver outras funções. E agora faço mais uma pergunta. Qual é o HMO, o oligosacárido, mais presente do leite materno? Já foram identificados cerca de 200 HMOs diferentes, portanto, oligosacáridos que a mãe é capaz de produzir, cerca de 200 diferentes, e qual é que é o principal? Embora isto varie, a variabilidade é muito grande, de região para região, isto depende da genética, depende aqui de vários fatores que estão envolvidos, ainda nem se sabe exatamente todos com todo o impacto de cada um deles, mas qual é o principal? Bom, como 75% não sabia o que era HMO, também suponho que aqui, provavelmente, muitos também não saberão, não é? Então, qual é a estatística? Aqui os resultados desta nossa pergunta. Não. Pronto, isto vem, claro, obviamente em consonância com a pergunta, com a resposta anterior. Portanto, dentro dos HMOs, estes oligosacáridos do leite materno, o principal, efetivamente, é o 2-fucosilactose. Bom, aqui podemos ver, se nós queremos, entre aspas, imitar nas fórmulas infantis as características, não é, do leite materno, e se vamos buscar aqui ao leite de vaca, não é, aqui a nossa base, e depois vamos adicionando os componentes que faltam para que se aproxime o mais possível, convém analisarmos aqui com algum detalhe e verificamos, efetivamente, aqui quando comparamos aqui o leite humano com o leite de vaca, quando chegamos aqui aos oligosacáridos, estes tais pré-bióticos, o que é que nós verificamos? Que o leite humano tem uma composição muitíssimo superior ao da vaca. E, portanto, faz todo o sentido, efetivamente, adicionar às fórmulas infantis oligosacáridos. Então, resumindo, o que é que são oligosacáridos? Para que isto fique bem claro, são os oligosacáridos. De facto, são hidratos de carbono não digeríveis, o nosso organismo não os vai conseguir digerir por si, e então esta microbiota intestinal vai usar estes pré-bióticos, estes oligosacáridos, como seu alimento. Vão ser o alimento desta microbiota e vão fermentá-los, vão metabolizá-los, fermentá-los. E com isso vão originar ácidos gordos de cadeia curta, nomeadamente o butirato, o propionato, o acetato e o lactato. E estes ácidos gordos de cadeia curta são muito importantes por várias razões. Ponto 1, vão tornar o meio ácido. E o nosso cólon, para terem uma ideia, tem um pH de cerca de 5,7. Portanto, é um ambiente ácido. E estes ácidos gordos de cadeia curta, que resultam da metabolização destes hidratos de carbono, destes açúcares complexos, de facto são importantíssimos por isso, acidificam o meio. Mas, por outro lado, este butirato, em concreto, é a principal fonte energética do epitélio todo intestinal e gastrointestinal. Portanto, vai ser o alimento das próprias células do sistema digestivo, mas não só, mas também do epitélio pulmonar, entre outros, e tem aqui uma função também muito importante, vai ajudar a que estas células, que se renovam muito rapidamente, cerca de cada 3 dias, tenham um amadurecimento adequado, próprio, está bem? Isto é fundamental. E, portanto, estes, no fundo, estes oligosacáridos vão ser, por um lado, têm outras características, mas vão ser alimento. E o que é que podemos ver aqui? São, fundamentalmente, há 2 tipos, neutros e ácidos. Agora não vou entrar em muito detalhe pela questão do tempo, mas posso explicar isto nas perguntas e respostas, se alguém quiser saber mais em detalhe. Maioritariamente são neutros e aqui resultam da intervenção de várias enzimas que vão juntando vários monossacáridos. E vão criando cadeias, estruturas lineares ou estruturas com ramificações, podemos ver aqui na imagem, aqui com uma analogia, aqui esta bolinha amarelo representa a galactose, aqui a azul a glucose, aqui a fucose, e temos aqui no fundo a nossa molécula 2-FL, que é o principal, não se esqueçam, dentro dos oligosacáridos maternos, este é o principal, 2-fucosilactose. E aqui esquematicamente, não é, quase como tipo peças de Lego, não é, aqui com esta imagem gráfica geométrica, para que seja mais claro visualizarmos aqui esta imagem. E vamos ver, eu vou mostrar um vídeo em seguida, onde vão ver, de facto, aqui a 2-FL, este oligosacárido o mais representativo, não é, o principal dentro dos HMOs no leite materno.
E a importância de introduzir este 2FL nas fórmulas infantis, não é? Como eu disse, cada mãe tem, isto vai variando e por várias razões, e de facto o que sucede é que o nosso intestino vai aproveitar a nossa microbiota, não é? Sobretudo no colo, onde é muito mais presente, vai usar estes oligossacáridos como alimento. E, portanto, eles têm aqui uma função pré-biótica, são alimento da microbiota, vão modular a microbiota. Porquê? Porque as bactérias alimentam-se de fontes diferentes, não é? E estas são as boas, entre aspas, as que nós queremos que cresçam e que proliferem no nosso intestino, de facto alimentam-se com estes oligossacáridos, nomeadamente aqui o 2FL é importantíssimo. Portanto, podem ajudar também aqui a reequilibrar. Isto é muito importante, porque eles também vão ter aqui um efeito antipatogénico, e vamos ver no vídeo, não só porque algumas bactérias conseguem produzir péptidos antimicrobianos, como por exemplo os lactobacilos, e as bactérias, as boas, produzem então esses péptidos que são capazes de impedir ou eliminar o efeito dos agentes patogénicos, porque a própria microbiota sabe quem é que não é residente habitual, quem é que é patogénico, ainda quase que antes de avisar o nosso sistema imunitário. E depois também tem aqui um outro efeito, antiadesão, não só entre as bactérias, para que não se criem filmes de bactérias, mas também antiadesão ao próprio epitélio, porque a maioria das bactérias, mas não só dos vírus também, isso agora seria outra conversa, a maioria, para exercer o seu efeito, tem que, por um lado, unir-se às nossas células do intestino, exercendo o seu efeito, invadindo ou não, há umas que são invasoras ou não do nosso intestino, e com isso é que vão provocar doença. Nomeadamente aqui estamos a falar sobretudo das diarreias, não é? Das crianças, neste período dos tais 1000 dias, como eu disse, em que esta microbiota é instável e em que os bebés são mais suscetíveis de facto a esta diversidade e ao ataque, entre aspas, destes agentes. Por isso tem este efeito tão importante. Também tem efeitos tróficos, como eu disse, não é? Portanto, o resultado do metabolismo, estas bactérias vão fermentar os oligossacáridos, aqui os HMOs, em concreto agora o 2FL, e com isso vão originar os ácidos curtos de cadeia curta, nomeadamente o butirato, que é o alimento principal do epitélio. Depois reforçam o sistema imunitário local e sistémico, isto também seria aqui bem mais complexo eu explicar, mas não só diretamente, porque vão ajudar a identificar, e aqui há mecanismos muito complexos, quem é que são os tais inimigos e quem é que são os amigos, não é? E, portanto, com isso vai desencadear uma série de respostas imunitárias que são, através de sinalização, de uma série de fatores, e uma resposta inflamatória ou anti-inflamatória. E também tem efeitos anti-inflamatórios diretos, vamos ver aqui no vídeo brevemente, e ajudam, de facto, aqui um papel muito importante no desenvolvimento cognitivo, porque este butirato vai ser alimento muito importante para muitas células, é a principal fonte energética aqui de muitas células, e os metabolitos também desta microbiota são precursoras, por exemplo, da serotonina, e não se esqueçam que 80% a 90% da serotonina é produzida aqui a nível intestinal, mas não só, do GABA e de outros neurotransmissores importantíssimos para a nossa saúde, neste caso aqui a saúde do bebê, mas também depois mais tarde, porque se estabelecerem a microbiota correta, esses residentes, os bons, não é? Que vão permitir equilíbrio, vão permitir também aqui uma saúde a todos estes níveis, evitando depois depressões e etc., e doenças a este nível também, que estão relacionadas, hoje sabemos também, com o padrão da microbiota intestinal. Bom, e aqui podemos ver graficamente aquilo que eu estava a descrever, o efeito do 2FL, vemos aqui a imagem, não é? Aqui este oligossacárido presente no leite materno, mas também nas formas infantis da miltina, aqui, não é? E o seu efeito, de facto, aqui só temos as verdes, que são as verdes, aqui verde, as bactérias boas, entre aspas, aqui as patogénicas, a violeta, recheadas, e de facto vemos aqui que neste ambiente, quando temos 2FL, quando temos este alimento, este pré-biótico, que é alimento para estas bactérias, os lactobacilos e os bifidobacterium, vemos aqui claramente que proliferam, porque têm o seu alimento por excelência, não é? E conseguem proliferar. E aqui também
vemos que na presença de 2-FL há este efeito interessante em que ele se consegue, no fundo, vai aqui enganar os patogénicos, porque ele imita aqui os receptores das nossas membranas, consegue aqui mimetizar esse efeito, e estas bactérias patogénicas, de facto, são enganadas, vão se unir ao 2-FL em vez de se unirem ao nosso epitélio, e com isso, depois, com a motilidade intestinal, acabam por ser expulsas e não exercem o seu efeito. Mais uma vez, isto é importante por causa das diarreias, como eu estava a dizer. Bom, então, resumindo, 2-FL, o principal HAMO do leite materno, também está presente nas fórmulas da miltina e de facto tem este efeito importante do sistema imunitário, no microbioma. Estes termos são muitas vezes usados indistintamente. Portanto, quando se diz microbiota, referimos apenas aos micro-organismos, e aqui microbioma, os micro-organismos e o seu genoma também, não é? Poderia ter aqui outras implicações, que agora também não vamos falar, porque era outro tema, mas pronto, só para entender porque é que eu estou a falar de microbiota e agora aqui aparece microbioma. O tal desvio dos agentes patogénicos, o tal amadurecimento, o butirato é o alimento, e o desenvolvimento cognitivo, que é fundamental nesta fase. E depois temos aqui outro pré-biótico, que é o GOS, galactoligosacáridos, também importantíssimo. E também o hidrato de carbono, portanto, também aqui oligosacáridos, também, as tais estruturas mais ou menos complexas de monossacáridos, que através da ação das enzimas se vão juntando e criando estas estruturas, e também o GOS vai ser alimento para as bactérias boas. Aqui vemos claramente aqui as verdes, não é? As lactobacilos, e neste caso os bifidobactério, gostam particularmente dos galactoligosacáridos, portanto, com galactose, gostam e libertam então os ácidos gordos de cadeia curta aqui, não é? Short chain fatty acids, portanto vemos aqui claramente aqui o butirato, mais uma vez a importância do butirato, e também o GOS vai ter aqui uma importância muito grande no reforço das tight junctions, as tais uniões entre as células, não é? Quase com uns agrafos entre as células do nosso epitélio. Vemos aqui na imagem várias tight junctions, aqui este epitélio onde não há GOS. Já vemos as bactérias patogénicas aqui mais presentes, não é? A competir pelos nutrientes e pelo ambiente com os bons, com os bifidobactérios lactobacilos, e algumas estirpes, evidentemente, e vemos aqui que, de facto, há menos tight junctions. Aqui temos mais tight junctions. É uma barreira com uma barreira é mais eficaz. Esta muralha é mais eficaz porque temos uma probabilidade menor de ter permeabilidade intestinal. E quando temos permeabilidade intestinal, algumas moléculas e agentes mal digeridas e patogénicos podem ultrapassar aqui esta barreira e chegar à circulação sanguínea e disputar uma série de reações alérgicas e inflamatórias indesejadas. Portanto, temos aqui o papel do GOS, muito importante para reforçar aqui o epitélio, esta barreira, esta muralha do nosso sistema gastrointestinal. Bom, e agora eu gostava que visualizássemos um vídeo, muito rapidamente, que a Humana preparou. Por favor, pedia que colocassem o vídeo. A próxima geração de leites para lactentes, Miltina ProBalance, agora com HMOs, a um passo de ficar mais perto do leite materno. HMOs são um grupo com mais de 200 estruturas. Entre estes, a 2-fucosilactose, conhecida como 2-FL, é de longe a HMO mais abundante no leite materno. Portanto, 2-FL é um componente importante nas nossas novas fórmulas Miltina ProBalance. Estudos mostram que incluindo 2-FL nas fórmulas infantis é benéfico para a saúde dos bebês. Por exemplo, 2-FL proporciona o desenvolvimento de bactérias úteis e inibe o crescimento de agentes patogénicos. Também pode evitar infecções, criando proteção contra os agentes patogénicos causadores da propagação de bactérias e vírus. Além do 2-FL, os nossos leites para lactentes contêm outros nutrientes importantes, como galactoligosacários, que formam uma barreira intestinal mais resistente, e ácido araquidónico, essencial para o desenvolvimento do sistema cognitivo. 2-FL e GOS são prebióticos que em conjunto equilibram o microbioma do intestino. Os efeitos sinergéticos de 2-FL, GOS e ARA é fortalecer os sistemas gastrointestinal e imunológico.
Com a nossa próxima geração de leites para lactentes, Miltina ProBalance fornece os nutrientes essenciais para o sistema imunitário dos bebês, função gástrica e crescimento e desenvolvimento cognitivo. As nossas melhores fórmulas com HMO estão disponíveis na nossa embalagem MyPack da Humana. Humana, for Mommy and Me. Ora, muito obrigada. Pedia ao suporte técnico mais uma pergunta. Então, vamos ver quem é que estava atento até agora. Portanto, já falámos dos HMOs, não é? Dos oligosacáridos de leite materno. Já vimos que são pré-bióticos, vão ser alimento para esta microbiota intestinal. E os GOS, os galacto-oligosacáridos, são pré-bióticos ou probióticos? Eu já respondi a isto, eu já tinha falado sobre isto. E qual é que é o resultado da estatística? Vamos ver se eu fui clara. Pré-bióticos, 75% contra 20% e tal. Muito bem, exatamente, são pré-bióticos, ou seja, pré-vida, são o alimento, não é? O alimento dos micro-organismos. Portanto, aqui temos o exemplo dos galacto-oligosacáridos, não é? Que eu já falei anteriormente, e já o efeito aqui na barreira intestinal, nas tight junctions e também ao nível do butirato, a importância do butirato. E, de facto, os GOS também estão presentes, embora aqui de uma maneira mais vestigial, comparativamente aos fosfooligosacáridos, no leite materno. E, de facto, o GOS também está aqui, estes pré-bióticos também estão presentes nas fórmulas infantis da Miltina, porque, de facto, também estão presentes no leite materno. E podemos ver aqui, quando comparamos o 1 com o 2, já aqui falando das fórmulas infantis, que, de facto, as composições são muito semelhantes, mas há aqui um aspecto que é diferente e que tem que ver exatamente com as fibras. Portanto, aqui com as fibras, portanto, os pré-bióticos são fibras. Eu há pouco não disse isto exatamente com esta clareza, mas de facto nós temos os hidratos de carbono, os digeríveis, não é? E depois temos os não digeríveis, estão digeríveis por nós, não é? A microbiota consegue digeri-los, nós, as nossas células, o nosso sistema enzimático é que não é? E, portanto, são os não digeríveis, são considerados as fibras, não é? Onde se enquadram aqui os pré-bióticos e aqui o 2-FL e o GOS, não é? E os galacto-oligosacáridos. E, portanto, o que difere aqui na composição do Miltina 1 para o 2 é exatamente este rácio aqui, 2-FL e GOS. Está bem? Porquê? Porque, de facto, aqui o bebê já vai ter aqui outra fonte destes pré-bióticos, não é? Fruto da alimentação, que já nesta altura aqui, ou já do Miltina 2, já a ideia base é que, de facto, o bebê já tenha outro tipo, não tenha uma alimentação só láctea, não é? Portanto, já tenha aqui outros alimentos introduzidos e, com isso, o aporte aqui de pré-bióticos. Portanto, estava eu a dizer, hidratos de carbono, os digeríveis e os não digeríveis. Portanto, já falámos destes tão importantes, os HMOs, e falámos do GOS também, não é? Portanto, aqui o terceiro componente do leite materno, mas também temos os hidratos de carbono digeríveis, não é? Que nós conseguimos metabolizá-los através de enzimas, não é? Simplificá-los e depois absorvê-los a nível intestinal. Os monossacáridos e os disacáridos, nomeadamente aqui a lactose, não é? Que está presente, era o primeiro componente do leite materno e que está presente também, obviamente, aqui no Miltina 1 e no Miltina 2. E podemos ver outros também, o inositol também está presente no leite materno e também aqui está presente nas fórmulas da Miltina. E agora passamos para os PUFAs, não é? Os ácidos gordos poliinsaturados, ou, se quiserem aqui, os lípidos, e vamos falar de dois extremamente importantes, o ARA, o ácido araquidónico, o ômega 6, e o DHA, o ácido docosahexanoico, o 3, o ômega 3, importantíssimos e que estão presentes no leite materno, e, como eu estava a dizer, aqui, portanto, depois o ácido linoleico e aqui o alfa-linolénico, estes podem ser aqui provenientes aqui do ARA, mas estava eu a dizer disso no início e agora repito, isto é muito importante, quando vamos à legislação e o que é obrigatório, as fórmulas infantis terem, não terem, a tal variedade e o que é que variam depois as várias fórmulas, tem que ver exatamente na componente não obrigatória, não é? E, efetivamente, o DHA é obrigatório, mas o ácido araquidónico não é obrigatório.
e as fórmulas da miltina, aqui a 1 e a ProBalance 2, têm efetivamente na sua composição a ácida DHA, obviamente, que é obrigatório, mas têm este adicional, este plus, de facto, tem o ácido araquidónico. E vamos ver que o ácido araquidónico tem funções por si só importantíssimas, mas também em associação com o DHA conseguimos potenciar o seu efeito e, juntamente com o 2-FL e o GOS, conseguimos potenciar ainda mais outros efeitos ao nível do sistema imunitário, o que é muito interessante. Porquê? Porque com menos quantidade conseguimos um efeito benéfico superior, o que é extremamente interessante quando comparamos com outras fórmulas, por exemplo. Porquê é que estes ácidos gordos são tão importantes? Ponto 1, para o nosso sistema nervoso, não é? Que é maioritariamente gordura. E depois, não só todas as nossas células, as membranas celulares das nossas células, não é? De todo o nosso corpo, e, portanto, são fundamentais. Portanto, aqui todo o desenvolvimento cognitivo, do sistema nervoso, como eu estava a dizer, e psicomotor também, ao nível da visão, é importantíssimo, não é? Sistema imunitário e ao nível do crescimento e desenvolvimento, temos aqui a imagem das moléculas, e já vejo aqui o tempo a avançar, portanto vou ser um bocadinho mais célere. Portanto, esta imagem só pretendia mostrar a importância de facto do ARA e do HA, da sua associação e o efeito que têm, de facto acumulam-se aqui no cérebro dos bebés, estão, como eu disse, ambos estão presentes no leite materno, embora o ARA esteja presente numa composição mais estável, o DHA varia mais no leite materno de acordo com o tipo de alimentação da mãe, mas de facto ambos estão presentes e os dois, quando associados, conseguimos ter aqui um efeito de facto de acumulação no cérebro do bebê, ali demonstrado por aquela imagem. Outra coisa muito importante do ARA, e todos conhecem muitíssimo bem a cascata do ácido araquidónico, é a importância que tem no sistema imunitário e aqui como resposta, sendo precursor daqui o ciclo todo, não é? Da fosfolipase A2, consegue retirar aqui o ácido araquidónico perante determinados estímulos, ameaças, não é? Ao nosso organismo, às células, e consegue retirá-lo para o citoplasma e a partir daí, através da oxidação, seja através das COXs ou das lipoxigenases, vamos ter aqui uma série de mecanismos. E no caso aqui, são precursores, de facto, aqui destas substâncias, os eucosanoides, não é? Este grupo que são tão importantes, que dão origem aqui, por exemplo, às prostaglandinas, não só, podíamos falar aqui dos tromboxanos, dos leucotrienos, já na alergia, via lipoxigenases, mas aqui via das COX, dão origem, de facto, às prostaglandinas, que são muito importantes na nossa resposta, não é? Na dor, são neurotransmissores, não é? Da algesia, da dor, da febre, aqui do quadro todo inflamatório, e, portanto, ajuda o nosso organismo a responder melhor, a estar preparado perante aqui as ameaças que podem surgir, e como já vimos nesta fase de grande instabilidade da microbiota intestinal, é muito importante ensinar ao nosso organismo quem são os inimigos e os amigos, para desenvolver a tal resposta imunitária, inflamatória ou não, ou de tolerância. Está tudo bem, não é para fazer nada, que estes são amigos e residentes e devem cá estar. Relativamente às fórmulas 1 e 2 da miltina, aqui o ProBalance, vemos que de facto a composição, no que diz respeito a estes, aos PUFAs, aos ácidos gordos, aqui aos poliinsaturados, concentrando-nos aqui DHA, no ARA, no ALA e no LA, de facto são iguais. Depois também tem os outros, obviamente, porque aqui provenientes dos óleos vegetais, e já vamos ver na composição, que também são muito importantes, que também são ricos aqui em PUFAs e não só. E vemos aqui, passamos para as proteínas. Eu disse há pouco que as proteínas, de facto, foram um desafio, um dos primeiros desafios muito grandes das fórmulas infantis, porque as proteínas da vaca são muito diferentes das nossas, não é? Portanto, tínhamos aqui este desafio muito grande, porque sabemos que esta sobrecarga proteica é um fator de risco enorme, não só renal, mas para a obesidade, não só nos bebés, mas também a longo prazo, e, portanto, tendo esta evidência científica, o grande desafio foi como é que conseguimos, com menos quantidade, mas maior qualidade nas proteínas, não é? Portanto, o desafio foi
de facto, como é que se conseguia hidrolisar sem desnaturar, não é? Torná-las mais simples, não é? E aqui a miltina, para que fossem absorvidas mais rapidamente e que fossem proteínas de elevado, de um alto valor biológico e mais semelhantes às nossas, portanto, não é? Às nossas do leite materno. E, portanto, este tem sido o desafio. E aqui a miltina também inovou neste aspecto e criou aquilo que chamou a proteína protegida, com uma técnica de processamento, de facto, aqui interessante, onde se sujeita estas proteínas antes no processo de hidrolisação, de facto, aqui num processo mais simples e, portanto, ao mesmo tempo protegendo-as e sendo absorvidas aqui de uma maneira mais simples e fazendo o efeito que nós pretendemos. Aqui os nucleótidos também presentes no leite materno e aqui também, e podemos ver aqui na composição, nucleótidos como citidina 5-monofosfato, uridina 5-monofosfato, adenosina, inosina, guanosina, portanto estes nucleótidos são importantíssimos, não é? Fazem parte do nosso material genético, não é? Do DNA, do RNA, mas não só, também do ATP, não é? Que a importância de todo o metabolismo energético, as mitocôndrias, etc. E, portanto, de facto, são importantíssimos no desenvolvimento celular, síntese de proteínas e tudo mais, e reforçam aqui também o sistema imunitário. Depois, muito rapidamente, e vejo aqui o tempo a passar, queria colocar mais uma questão, a última. Se as formas infantis da miltina 1 e a miltina 2 ProBalance se contêm sulfato ferroso ou bisglicinato de ferro. Se alguém sabe responder a esta questão. E qual é que é o resultado? Ai, não me apareceu aqui no ecrã o resultado. Não sei se... já está. Ora, 87% bisglicinato de ferro. Exatamente, muito bem. Portanto, esta é de facto uma diferença. Também a EFSA e o regulamento também definem quais são os micronutrientes, portanto, as vitaminas e quais são os minerais que devem estar presentes e o intervalo de valor em que devem estar presentes. E, de facto, aqui a miltina, e neste caso em particular, é a única do mercado, as únicas fórmulas que têm bisglicinato de ferro em vez de sulfato ferroso, que é o habitual, todas as outras fórmulas, e de facto com isto aquilo que se consegue é aumentar enormemente a biodisponibilidade. E porquê? Porque estas duas moléculas aqui de glicina, aqui, vemos o ferro aqui no meio, não é? Portanto, quase que como se estivesse aqui, está protegido, não é? Por estas duas moléculas de glicina, permite passar, resistir aqui à acidez do estômago e chegar ao intestino, vemos aqui a azul, portanto, aqui a azul o bisglicinato ferroso, deste lado aqui a cinzento a imagem seria do sulfato ferroso ou dos outros sais, por exemplo, e vemos aqui de facto que a azul, este ferro está protegido. E está protegido vai fazer com que depois seja, a glicina é mais um aminoácido, portanto aqui transporte ativo, não é? Ao nível da mucosa intestinal, do intestino delgado, e, portanto, como o ferro está protegido pela glicina, é arrastado, não é, por este transporte ativo, e com isso minimizamos uma série de efeitos, não é, que tem que ver aqui com a tolerabilidade ou com a tolerância aqui gástrica e intestinal que o ferro muitas vezes provoca. E, portanto, esta é mais uma inovação e aqui a destacar, de facto, que é único, não é, comparativamente a todas as outras fórmulas infantis. Está aqui, portanto, o bisglicinato ferroso está aqui mais que validado, aprovado pela EFSA, European Food Safety Authority, e aqui vemos que a composição de ferro de facto é igual, aqui no miltina 1 e no ProBalance 2, porque, de facto, aqui no 2, apesar do bebê ter uma necessidade maior, de um aporte maior de ferro a partir dos 6 meses, de facto já provém de outras fontes, não é? Da alimentação e, portanto, na fórmula a quantidade é a mesma. O que é que eu não disse? Ora bem, o ferro é importantíssimo na função enzimática e no desenvolvimento aqui também cognitivo e, avançando, no fundo, temos os macronutrientes, temos os micronutrientes no leite materno e a ideia das fórmulas infantis é imitar, entre aspas, o melhor possível esta composição única e completa do leite materno. E a miltina inovou, como eu disse, inovou relativamente às proteínas, não é? A tal proteína protegida, os nucleótidos, inovou em relação aos PUFAs, aos ácidos gordos, não é? Aqui poliinsaturados, juntando o ARA
ao DHA e inovou nos HMOs, não é? Temos aqui 2 HMOs, composição de quantidade diferente, aqui temos o 2-FL e o GOS, composição diferente aqui estes pré-bióticos, quer no 1, quer no 2, e também ao nível do bisglicenato de ferro, não é? E vemos aqui na imagem, portanto, estas diferenças que eu estava de facto aqui a destacar. Depois aqui só outro aspecto, a colina é obrigatória e também está presente, obviamente, é obrigatória nestas 2 fórmulas, e a colina é muito importante, não só a nível dos precursor aqui dos fosfolípidos, todas as nossas membranas celulares, mas também da acetilcolina, que é um neurotransmissor importantíssimo. Aqui, só para destacar alguns aspectos da composição, eu estou quase a concluir, aqui do Miltina 1 e do Miltina Pro Balance 2, destacar de facto aqui esta proveniência, não é, do leite de vaca, mas não só do soro de leite, portanto aqui aproveitando esta parte sem a caseína, mas também depois aqui do leite desnatado, não é? Portanto, outra via de processamento e com esta conjugação, tirar aqui no fundo o máximo partido destas 2 vias de processamento. Também tem triptofano, também aqui importantíssimo, precursor da serotonina, enfim, de outras coisas, e lá está, os nucleótidos, as proteínas, aqui importantíssimas, aqui este valor proteico, não é? Muito fácil de absorver e aqui um alto valor biológico extremamente importante. Os efeitos sinérgicos, importantíssimos, portanto, não só estes efeitos isoladamente, mas em concreto, e como vimos no vídeo, reforçar aqui esta mensagem. Estes 2 pré-bióticos, 2-FL e o GOS, têm aqui um papel muito importante, lá está, este nível pré-biótico, alimentando a microbiota saudável, os lactobacilos e os bifidobacterium. E depois, quando juntamos o ar a todos os efeitos, não é? No sistema também gastrointestinal, imunitário, mas também cognitivo, que é determinante aqui no desenvolvimento da criança. Para concluir, então, aqui 6 mensagens-chave. O leite materno é, sem dúvida, o melhor alimento e o mais completo, não é? Para o bebê, mas nem sempre é possível que existe, e é recomendado, não há dúvidas também, que o aleitamento materno seja exclusivo até aos 6 meses. Mas nem sempre isso sucede, por diversas razões, não é? E sabemos que 20% das mulheres deixam de amamentar antes dos 6 meses e a causa principal é a hipogdaláctea, portanto, a produção insuficiente de leite. Para combater isto, não é? Para ajudar a ultrapassar estas dificuldades, então a Miltina tem 2 fórmulas infantis que renovou recentemente, que reformulou recentemente, o Miltina 1 e o Miltina Pro Balance 2, com uma composição de facto inovadora e com aqui alguns aspectos distintivos das outras fórmulas infantis que estão no mercado e, nomeadamente, sim, muito resumidamente, contém pré-bióticos muito importantes, vêm os HMOs, não é? O 2-FL e GOS, ARA, um baixo teor proteico em quantidade, mas de elevado valor biológico, não é? Os nucleótidos, e bisglicinato de ferro, que também é a única no mercado com bisglicinato de ferro nas suas fórmulas. E aqui nós não nos podemos esquecer, enquanto farmacêuticos, e a nossa intervenção aqui na área da nutrição infantil e da saúde materno-infantil, que de facto, intervindo nesta etapa até aos 1000 dias de vida e proporcionando todas as condições que nós podemos e estão ao nosso alcance, o nosso know-how aqui, tudo o que pudermos proporcionar para uma microbiota, de facto, uma alimentação equilibrada, variada, não é? Rica, com estas componentes todas, muito próxima aqui, o mais próxima possível do leite materno, e que consegue proporcionar aqui uma microbiota também o mais semelhante possível aos bebés alimentados exclusivamente com o leite materno. E com isso, o que é que nós conseguimos? Conseguimos, de facto, minimizar uma série de fatores de risco, ou seja, conseguimos dar mais saúde, conseguimos aqui o que nós chamamos uma programação metabólica e uma programação da microbiota ao nível destes 1000 dias, e só temos estes 1000 dias para poder alterar, intervir nesta microbiota, para que ela seja, de facto, saudável e equilibrada, porque depois dos 1000 dias, esses que se estabelecerem vão ficar residentes para o resto da vida e vão ser aquelas famílias que ali vão viver. E, portanto, temos aqui esta oportunidade para poder modular, influenciar esta microbiota e aproximá-la o mais possível, como eu disse então, da microbiota dos bebés alimentados exclusivamente pelo leite materno, porque sabemos que esses vão ser os mais saudáveis, efetivamente, no futuro. E era isto que eu queria transmitir nesta primeira parte. Muito obrigada. Vou aqui retirar o compartilhamento da minha tela. Ou acho que já foi retirado. Peço desculpa, ou não. Acho que já não está a minha tela no ar, pois não?
estará a ser retirado. Doutora Paula, muito obrigado. É sempre um prazer ouvi-la falar. Quando fala de qualquer coisa que não vai aprofundar, apetece gritar sim, sim, aprofundo, porque é interessante de facto A mim ouvi-la. também. E obrigado. E também inspirador, porque eu estava aqui, os meus neurónios de marketeer, estava a ouvir falar de mil dias e já estava a pensar 1000 dias, miltina. Já havia aqui umas sílabas comuns que me estavam aqui a entusiasmar. Vou eu agora partilhar o meu ecrã. Então a minha tela já não está, pois não? Já não está, já Eu não tenho que saiu. fazer nada. Ah, ok. E agora já se verá a minha, verdade? Sim, sim. Muito bem. Uh, e cabe-me a mim fazer aqui uma abordagem desta gama Miltina ProBalance, uma nova geração de leites para lactentes que vem deste contexto de inovação e de evolução que a Humana tem tentado trazer ao mercado através do seu portfólio nos seus diferentes produtos. É uma gama completa, como já vimos, dos leites regulares a produtos para resolver problemas concretos, como é a nossa linha Miltina Expert, que daqui para a frente comentarei. Há sempre um aspecto fundamental de acordo com a nossa posição. A nossa posição de acordo com a linha da ética de marketing internacional para bebés leva-nos a concordar com as recomendações da Organização Mundial de Saúde e, portanto, em primeiro lugar, sublinhar que, de facto, a OMS recomenda a amamentação nos primeiros 6 meses de vida e continuada de preferência até aos 2 anos de idade. Isto é uma realidade da qual partilhamos, aliás, a maior prova disso foi o nosso primeiro webinar em que tratámos do nosso ProMil Plus, um produto que tem exatamente como objetivo esse apoio, mas nem sempre é possível. E por vezes, não sendo possível, a mãe não pode amamentar. E é nesse contexto que, mais uma vez, a Humana quer estar presente com a melhor solução daquilo que hoje possa ser tecnologicamente possível. Neste caso, e preparando-nos para o futuro, até no contexto da nova legislação que a União Europeia implementa até 2022, aparecemos com uma nova fórmula. Os nossos produtos produzidos na Alemanha são produzidos numa nova fábrica construída de raiz para que possa estar à altura dos mais elevados padrões de qualidade, de higiene, de segurança, e uma nova embalagem, porque nem sempre nos lembramos depois da componente prática que é a mãe preparar um biberon. E as nossas embalagens têm algumas características tão interessantes como seja, pode estar o bebê num braço e apenas com uma mão preparar-se um biberon. Então, são inovações dignas de nota que já não aconteciam em embalagens de leites há cerca de 12 anos. Inovação tem sido uma palavra-chave nas introduções que temos feito, nas melhorias e nos desenvolvimentos que temos feito aos nossos produtos nos últimos meses. 6 aspectos fundamentais que já ouvimos hoje aqui mencionar é a forma como aparecemos na linha da frente daquilo que neste momento é possível disponibilizar em matéria de fórmulas de leites infantis. Em primeiro lugar, e os Human Milk Oligosaccharides já ouvimos referir da sua importância, é o HMO mais abundante no leite materno, e tivemos a oportunidade de ouvir a doutora Paula Iglesias referir que eles são imensos, alguns aparecem no colostro e desaparecem a seguir, outros têm papéis diferentes, mas fundamentalmente e em maior percentagem temos aqui o 2FL, que é parte fundamental desta nossa fórmula. A complementaridade que resulta da existência do GOS como pré-biótico e que tem um efeito sinérgico. DHA e ARA
no desenvolvimento cognitivo e do sistema imunitário. Cá está a capacidade de nós podermos, e nesta altura sendo um alimento único, estar a pensar no desenvolvimento daquele bebé e no impacto futuro dos seus níveis de saúde, e o reduzido teor proteico. Nós sabemos que, mesmo no nosso país, há um peso elevado nos níveis de obesidade infantil. É aqui que começa os primeiros passos para que, em função do teor proteico, possamos ter uma fórmula adequada a que não se desenvolva tal problema. O bisglicinato de ferro, dentro desta fórmula, uma inovação da Humana. Nós começámos por disponibilizar também sob o nome difencil ferro e incluímos na nossa fórmula, ou seja, a elevada biodisponibilidade, vimos há pouco 90,9, um nível de absorção que não era minimamente habitual nas formulações de ferro e que existiam anteriormente, mas também tolerância, porque depois, se não for absorvido, vamos ter a parte eliminada a causar alguns distúrbios intestinais que desta forma evitamos. E também um contributo para o sistema imunitário que resulta do reforço da barreira intestinal no papel dos nucleótidos. 6 aspectos fundamentais que colocam as fórmulas do Miltina na linha da frente, na linha da inovação, onde das 7, 8, 9 marcas disponíveis do mercado existem muito poucas, existem apenas 3 que podem disponibilizar de facto este nível, ao qual nós ainda acrescentamos fatores de diferenciação. É essa a ambição da Humana ao disponibilizar esta nova gama de produtos Miltina. Já foi falado pela doutora Paula, e muito bem, de facto a importância do 2FL, ele vai variando em quantidade e produção conforme o genotipo materno. Em média, aponta-se para 2 gramas de litro de produção, ou seja, aquilo em que nos baseamos para calcular, em que quantidades é que aparece na nossa fórmula. E, de facto, este é o ponto, o valor indicado, e o resultado, a sinergia da combinação de fatores da nossa fórmula para um resultado final que é nutrientes essenciais a trabalhar em conjunto para um efeito desejado único, que é o crescimento e o desenvolvimento bom e saudável do bebê. Como eu tinha dito há pouco, estas novas fórmulas vêm adaptadas por regulamentação da União Europeia. Aqui aparece o facto de sermos a terceira, uma das 3 marcas que há no mercado que conseguem trazer para as fórmulas estes benefícios. Falei há pouco também da fábrica que nós construímos, mas também a nível de higiene e segurança, para nós é importante que uma boa fórmula fique em boa qualidade e chegue em boa qualidade ao fim. São isso que está nas características dos nossos laboratórios construídos de raiz, 600 níveis de controle. Isto permite monitorizar a qualidade, mas permite também uma traceabilidade ao nível de cada uma das unidades em matéria de controle durante todo o processo de fabrico. Como também já é conhecido da nossa parte, a nossa ligação a questões ambientais e, portanto, construímos uma fábrica que funciona utilizando a reciclagem da água, reduzir consumo e energia, e até pelo facto da nossa fábrica ficar no norte da Alemanha, onde temos também as explorações agrícolas, onde pasta o gado e onde se recolhe a matéria-prima, é um aspecto importante ao qual damos importância. Nenhuma destas produções está a mais de 100 km da fábrica. Para quê? Para que possamos recolher nas melhores condições aquilo que depois queremos que seja o melhor produto. E sabemos que sempre que temos produtos deste tipo frescos a serem recolhidos, as reações de Maillard e outros fenómenos que conhecem bem melhor que eu, são aspectos que nesta proximidade de rotas curtas de transporte nós conseguimos reduzir. É este grau de detalhe que chega a nossa vontade de disponibilizar uma linha de produtos realmente inovadora. A embalagem que falámos, tão simplesmente,
A única inovação em embalagem nos últimos 12 anos, no domínio da segurança, da higiene e da utilização prática, que são aspectos fundamentais, até porque também na própria composição desta embalagem nós vamos encontrar uma preocupação com o ambiente que caracteriza a forma de pensar da humana. Por outro lado, chegamos às fórmulas com fins médicos especiais e nesse âmbito temos a nossa linha Miltina Expert, onde encontramos um AC, um AR e outros produtos que já vos vou detalhar, designações que também de acordo com esta legislação passarão a ser estas, começando, por exemplo, pelo AC anticólica, no caso dos transtornos gastrointestinais, cólicas, regulação do trânsito intestinal, leia-se obstipação, etc., comumente ainda, e até que seja implementada na íntegra essa legislação, designados por CONFOR, nós temos, de facto, neste produto, uma das fórmulas fundamentais, onde também introduzimos inovação. Começa logo pela mistura lipídica exclusiva de Lipomilk, que melhora a consistência das fezes, reduzindo aqui a formação de sabões de cálcio, que vai, no fundo, não acontecendo isto, permitir e aumentar a absorção desse mesmo cálcio. As xeroproteínas, que são aqui parcialmente hidrolisadas, vão ter como consequência, sendo uma proteína mais fácil de digerir, um esvaziamento gástrico mais rápido, facilitando a digestão. E cá está também a presença do GOS, que já foi tratado. Cá está também a presença dos LC-PUFA, com tanta importância no desenvolvimento cognitivo e da visão. E cá está o baixo teor de lactose, que, se estamos a tratar de problemas digestivos, ainda bem que acontece, porque permite uma digestão mais fácil, com menos flatulência, etc. Ou seja, o tipo de produtos que provavelmente, por se tratarem de momentos em que o bebê precisa de um leite que resolva um problema em concreto, é um resolvedor de problemas, passa a expressão, mas que de facto pode ser uma ferramenta que muitas vezes vos seja solicitada, e daí o grau de detalhe nesta referência. O caso do Lipomilk, a tal mistura exclusiva da humana, distingue os tipos de palmitato que vão poder, alfa-palmitato, provocar as fezes mais duras e distúrbios gástricos, ou o beta, que vai, no fundo, ter uma estrutura lipídica adaptada a um aparelho gastrointestinal que está muito imaturo, que está em pleno desenvolvimento, que é o do bebê. Daí que a nossa solução seja o beta-palmitato para digerir, que é fácil de digerir, pode ser eficientemente absorvido, e que o que é que fizemos? Ir ao encontro daquilo que diz a ESPGHAN. A ESPGHAN confirma que claramente as fórmulas com esta opção suavizam a consistência das fezes e, portanto, é atingido o efeito desejado que assim pretendemos. É isso que está contido nesta fórmula patenteada e exclusiva da humana. Falando agora do refluxo, da regurgitação, problemas que também se podem colocar num determinado momento com uma mãe que está com este problema e que vos pede ajuda. Mais um produto da nossa linha Miltina Expert, o AR, que se caracteriza aqui por ter amido de milho, um espessante, é isso que pretendemos quando não queremos que haja de facto um refluxo gastroesofágico ou regurgitação. Ele vai, no fundo, criar ali uma rede complexa com moléculas de água, de maneira a que aumente a sua espessura, mas aumente onde é necessário. E aumentar onde é necessário é aumentar no estômago, onde nós pretendemos, de facto, um bolo que não venha a ser fácil de alimentar o problema, que é o refluxo ou a regurgitação. Por outro lado, a relação entre a caseína e a proteína de 80-20 vai-nos conduzir aqui através do elevado teor de caseína,
um efeito também espessante. Há aqui uma contribuição para um total do resultado espessante que se pretende. E então pensamos nós, bom, mas se nós estamos a falar de momentos da vida de um bebê em que é tão importante termos disponível como alimento único, temos aqui uma coisa tão específica. Temos uma coisa específica em relação ao problema que temos de resolver, mas temos por trás uma fórmula que permite que a miltina AR seja consumida desde o primeiro dia de vida como fonte alimentar única ou até como complemento da dieta diversificada do lactente a partir do 6º mês. Portanto, uma fórmula de base que permite esse benefício, mas com características específicas para tratar o tal objetivo específico que está na origem de um problema, de uma preocupação da mãe, de um problema do bebê. Aqui eu partilho convosco uma comparação que nos permite ver do lado esquerdo o aumento da consistência do amido de milho em combinação com a caseína no estômago. Esta escala mede aqui em unidades CP, centopoiose, mas no biberon nós temos algo de mais líquido, mais fácil para deglutir por parte do bebê. No estômago temos um aumento significativo do espessamento para cumprir o tal efeito desejado nesta opção. A mesma coisa do lado direito, quando vamos comparar em alguns testes a fórmula humana Expert AR com a fórmula anterior que tínhamos e, portanto, também uma evolução significativa quando pretendemos tratar problemas de refluxo ou regurgitação. Perdão. E termino com o Miltina H. Aqui é um produto que provavelmente vos chega mais sobre a forma de um produto já recomendado, já prescrito. Sabemos é que a prevalência da doença alérgica tem aumentado muito nas últimas décadas e no que diz respeito à alergia alimentar, a proteína de leite de vaca é o alergénio mais frequente nesta idade pediátrica. Num período de vida onde lá está o sistema há uma imaturidade do sistema imunológico e é mais suscetível à sensibilização pelos antigénios ambientais. Estamos a falar de 2 a 5% da incidência de alergia à proteína de leite de vaca no primeiro ano de vida. Mais tarde, 85% dessas crianças vão tornar-se clinicamente tolerantes, mas naquele momento, que é o momento que importa, isto acontece. E, portanto, falamos aqui de uma fórmula parcialmente hidrolisada, falamos aqui de prevenção. Isto é uma matéria que tem sido tratada ao longo dos anos. Lembro-me, de repente, do célebre Leites e Fórmulas Infantis de 2013 na ata pediátrica, em que a professora Carla Rego e o professor António Guerra discutiam, de facto, as características de cada um e onde os leites HA eram tratados em profundidade sobre esta sua utilização, sim ou não, para alguns médicos também mais discutível, mas que depois, mais tarde, já numa equipa pela mão do professor Luís Pereira da Silva e também a professora Carla Rego, aparece em 2018 na ata médica portuguesa o tema a ser novamente tratado como, de facto, algo sobre o qual se pretendia ter um consenso e uma definição. Aparecer-vos-á muitas vezes com origem nos hospitais privados, nas monodoses que se usa. Para quê? Para que o fator preventivo, no fundo, não seja, em história familiar de alergia, não exista um fator gatilho, e é isso que se pretende numa utilização temporal de um produto e que não haja, de facto, a proteína a poder provocar esse problema. A seroproteína que está aqui incluída é parcialmente hidrolisada, como disse. Ela, por um lado, tem por grande objetivo reduzir o risco de alergia, mas também acaba por ter um benefício associado que tínhamos falado lá atrás, quando falámos do Miltina Expert AC, que é
Ao ser parcialmente hidrolisada, ela vai acelerar o trânsito gástrico. Porquê? Porque é mais fácil de gestar. Portanto, isto aqui digamos, uma decorrência deste benefício. Também tem GOS, que já falámos, não me vou repetir. Também tem LC-PUFAs, já falámos, não me vou repetir. O que isto quer dizer é que estamos perante mais um leite que trata um problema em concreto, ou que previne um problema em concreto, mas que pode ser utilizado como fonte alimentar única desde o nascimento ou como suplemento do leite materno. Não queria terminar sem antes chamar a atenção para o nosso INS, o nosso Instituto Nature Science. A Humana está num processo continuado de esforço para trazer melhores produtos e mais inovação para aquilo que é disponibilizar um portfólio para abordar a saúde do bebê. Mas também queremos ajudar o papel da formação. E neste caso, até quiçá, o vosso nível de serviço, quando tantas solicitações terão, por vezes, ao balcão das mães. O www.instituto-naturescience.com é um site onde nós temos apoio que começa na nutrição, passa pela hipogaláctea, passa pelo sono, passa pela cólica, no fundo, através de materiais como infografias, tabelas, vídeos, etc., existe aqui um sem número de aspectos interessantes, quiçá para o estudo individual de cada um, porque também estão aí sinopses de artigos, etc., mas também de ferramentas para poder apoiar a mãe em sede das suas necessidades e em sede do apoio que merece para cuidar do seu bebê. Muito obrigado, era isto que tinha para partilhar convosco esta noite e vou devolver a palavra à doutora Paula Iglesias. Obrigada. Ora, obrigada. Então, retomo novamente para a terceira e última parte deste webinar, que consiste exatamente na apresentação de alguns casos práticos para podermos aplicar tudo isto ao dia-a-dia da farmácia para sedimentarmos aqui os conceitos transmitidos hoje. Bom, nós na farmácia devemos, obviamente, promover o aleitamento materno, ajudar a identificar e a ultrapassar todas as dificuldades relacionadas com o leite materno quando surgem e, não sendo possível ou concomitantemente, então saber adequar e selecionar as fórmulas infantis à idade, às necessidades nutricionais daquele bebê. E se houver algum problema, como agora, por exemplo, regurgitação, cólicas, etc., de facto saber indicar, então, escolher e recomendar a fórmula mais indicada. Mais adequada àquele bebê. E outro aspecto importante tem que ver também com a preparação das fórmulas infantis, e vamos ver, o primeiro caso prático é muito básico, mas de facto são situações reais que por vezes surgem no dia-a-dia da nossa atividade profissional na farmácia, e de facto podíamos aqui estruturar esta sessão em aqui os casos de facto de automedicação, em que os utentes nos solicitam uma determinada fórmula infantil e nós temos que ver ou não se está adequada, mas os casos também de dispensa pura e dura, não é? Até por recomendação médica, normalmente dos pediatras, e os casos de indicação farmacêutica, em que de facto somos nós os agentes selecionadores da fórmula mais, quando nos pedem ajuda, não é? E somos nós aqui, então, os agentes selecionadores das fórmulas infantis para aquele bebê em concreto. E então, eu só vejo aqui meio ecrã, eu vou tentar minimizar aqui para conseguir ler o texto, acho que já está.
Bom, então, o primeiro caso, Juliana. Juliana tem um filho com 2 meses, tem pouco leite e depois de amamentar dá-lhe Miltina 1, por recomendação do seu médico de família. Juliana vem à farmácia comprar mais uma embalagem e quando o farmacêutico lhe pergunta como é que prepara o leite, esta explica-lhe que ferve a água, coloca logo no biberon e junta ao pó. Assim, agita bem e espera que arrefeça para dar ao filho. Bom, aqui efetivamente temos todas as questões da preparação que devemos, quando nos solicitam um biberon, ou neste contexto, como neste caso, todas as questões relacionadas com a preparação, não é? E muito aqui, não só a questão de ferver a água, esperar que a água arrefeça, não é? E então preparar, não é? Outro aspecto importante e que não sei se estão estagiários ou não a assistir, para quem não é estagiário, isto são um bocadinho elementares, básicos, mas que eu acho que não é demais explicar. Temos aqui, por exemplo, um biberon, não é? E a questão dos 30 mililitros uma colher, não é? Que é um ponto também importante e que devemos saber explicar isto, de facto, às mamãs e como é que preparam. E está sempre a equivalência, não é? 31, 62, 73, etc. E, de facto, devem colocar a água e depois as colheres adequadas a esse volume e explicar também que o volume vai aumentar, não é? Que é outra dúvida que também surge frequentemente e que é relevante no nosso dia a dia, esclarecer estas questões práticas junto de facto das mamães. Por outro lado, neste caso também estimular a amamentação, e temos aqui algumas ferramentas para apoiar esta questão. Falámos no webinar anterior. Todas as questões relacionadas com a preparação, não é? Esperar que a água arrefeça, tudo isso, como eu disse há pouco, e oferecer o serviço, eventualmente aqui da pesagem do bebê, permite de facto um acompanhamento aqui que pode ser mais regular nestas questões e neste bebê em concreto. Segundo caso, Maria, esta mãe, já não tem leite há 1 mês. O pediatra recomendou-lhe uma de 3 opções: Miltina, ou a marca X, ou a marca Y. Isto é muito comum também estas situações ocorrerem hoje em dia, deixarem aberto 2 ou 3 opções, não é? E, de facto, o farmacêutico, perante este cenário, escolheu Miltina 1. Neste momento, o bebê já está com 3 meses e a mãe pede Miltina Pro Balance 2, porque acha que assim o filho vai ficar melhor alimentado e aumentar de peso mais depressa. Bom, então aqui outro mito, outra questão que muitas vezes algumas mães também nos colocam, não é? Têm uma ideia que acham que o 2 é mais forte do que o 1, não é? Portanto, aqui explicar de facto que enquanto o bebê está a fazer o aleitamento, exclusivamente uma alimentação láctea, de facto, e o leite mais infantil mais adequado, de facto, às necessidades deste bebê será 1, não é? E aqui rever também toda a técnica da preparação, como é que é feita, desde a temperatura, a questão do volume, até fazer depois a dissolução do pó, se está tudo correto, no biberons por dia, etc. E depois de averiguar isto tudo, de facto, aqui oferecer também, eventualmente, o serviço da pesagem do bebê, o acompanhamento deste bebê, porque a mãe está preocupada com esta questão, não é, do peso, e de facto reforçar aqui a ideia de que deve ser de facto o Miltina 1, o leite para lactentes e para quem está com alimentação exclusiva, não é, láctea. Terceiro caso prático. Lourenço fez 6 meses, a mãe vai recomeçar a trabalhar e vai deixar de amamentar. Lourenço, neste momento, já come papa, alguma fruta e vegetais. Isto sabemos que, por vezes, alguns bebés nem sempre começam aos 6 meses, não é? Por vezes, alguns pediatras, e há vários protocolos, começam um pouquinho antes, dependendo do desenvolvimento, do peso, do crescimento do bebê. É aqui o caso de Lourenço. E neste momento, portanto, já está com esta alimentação diversificada, complementar, não é? Para além do leite. E neste momento, a mãe pergunta ao farmacêutico qual o leite que lhe deve dar. Neste caso, aqui está inteiramente nas nossas mãos, não é? Aqui a escolha do leite infantil a dar ao Lourenço. E aqui, mais uma vez, reforçar a questão da preparação correta, não é? E a sugestão aqui, a nossa recomendação é o Miltina Pro Balance 2, não é? Porque este bebê já não tem uma alimentação exclusivamente láctea. Depois, quarto caso prático. O Manel. Manel é um bebê com 10 meses
e está com miltina 1. A mãe vem à farmácia e pede mais uma embalagem. O farmacêutico pergunta se foi indicação do médico, a mãe responde sim, que desde os 4 meses que toma miltina 1. E o bebê já está com uma alimentação variada já há alguns meses. Então aqui, mais uma vez, se coloca a questão da adaptação, não é? Da adaptação da fórmula infantil às necessidades nutricionais do bebê, que já tem uma alimentação variada, não é? Portanto, já não está exclusivamente com uma alimentação láctea, e, portanto, aqui faz sentido substituirmos para o Miltina Pro Balance 2, é mais adequado, não é? Aqui, neste caso, ao bebê de 10 meses, e, mais uma vez, também verificar aqui a preparação, se correta, toda a técnica, se está a ser bem executada ou não, que não é demais, é mais primordial, não é? Nos meses iniciais, mas não deixa também de ser importante de vez em quando fazer uma revisão e ver se está, de facto, está tudo a ser bem preparado como deve ser. Depois temos mais um caso, João. João tem 2 meses, bebe leite para lactentes, de uma marca X, porque a mãe não tem leite. A mãe queixa-se de que o bebê sofre de obstipação e cólicas. Já experimentou vários produtos anticólicas, mas este problema persiste e a mãe pede ajuda ao farmacêutico. Ora, esta formação estava muito focada, de facto, na inovação do Miltina 1 e do Miltina Pro Balance 2, mas o Álvaro referiu também toda a panóplia, a oferta, não é, de fórmulas infantis da Miltina, e não poderia deixar de trazer aqui, efetivamente, um caso com o AC, porque é muito comum, é muito recorrente no dia-a-dia, somos muito solicitados com este tipo de questões, não é? E portanto, aqui é muito comum que, de facto, que os bebés tenham alguma intolerância transitória, não é, à lactose, devido à sua imaturidade intestinal, não é? Isto passa normalmente, mas portanto, aqui é importante, de facto, adaptar o leite e resolver este problema deste bebê, e de facto o AC aqui seria a nossa recomendação, sem dúvida, de primeira linha. Este é um leite que eu já recomendei a inúmeros, imensos bebés no dia-a-dia na farmácia, com resultados excelentes, e que minimiza depois até a introdução de uma série de outros produtos, como a mãe estava aqui a dizer, uns mais ou menos adequados, não é? De facto minimiza, tem de facto aqui um baixo teor em lactose, também tem as proteínas hidrolitadas, portanto melhoramos aqui toda a componente digestiva. O que é muito comum aqui nestes bebés? De facto, as cólicas, flatulência, não é? Fruto da má digestão da lactose, e é muito comum, estes são bebés que normalmente bolsam várias vezes e já está na hora de amamentar novamente, e o bebê, ou de dar biberon novamente, e o bebê ainda está a bolsar, portanto tem uma digestão aqui lenta, de facto, e com estas dificuldades. E o AC seria aqui a nossa recomendação. Último caso. Mariana tem 1 mês e a mãe parou de amamentar há 1 semana. Desde então está a fazer 8 biberons por dia de Miltina 1. Contudo, após o biberon, e assim que a mãe muda a bebê de posição, esta vomita de jato. A mãe diz que a filha fica, ou sente que a filha fica insaciada e não aumentou de peso na última semana, está muito preocupada, não é? Obviamente, e pede ajuda ao farmacêutico. Portanto, claramente aqui não é uma situação de bolsar, isto é importante distinguir na farmácia, não é? O refluxo, regurgitar, da situação do bolsar, não é? E daquele bolsar mais frequente, como eu dizia, quem não faz uma digestão adequada deste tipo de situação, não é? Em que a bebê, de facto, também descreve vomita de jato, não é? E aqui, o que é que nós queremos, de facto, um AR, um Miltina AR, porque é um leite mais espesso, não é? E, portanto, neste caso é com amido, não é? Há outros com outras farinhas, alfarroba, etc. Neste caso, portanto, com amido, e conseguimos então ter este efeito mais espessante, mais esta relação com a caseína que o Álvaro explicou tão bem na sua apresentação, tão claramente, não é? Tão objetivamente, e percebemos que na preparação não vamos ter esse efeito, e portanto aquele efeito que às vezes as pessoas se queixam
questão dos grumos ou a dificuldade na preparação deste tipo de leite aqui não vai suceder, porque de facto esse efeito espessante dá-se ao nível depois já gástrico, não é? Fruto dessa relação caseína aqui com todos os outros componentes, e aqui em concreto com a questão do amido, não é? E portanto, conseguimos, com estas características do Miltina AR, minimizar, de facto, ou resolver aqui o problema desta regurgitação desta bebê. Para concluir, e antes de passarmos às perguntas finais, dizer-vos que deixámos aqui 5 mensagens-chave. Primeira, que é fundamental adequar a fórmula infantil à idade, às necessidades nutricionais e às eventuais dificuldades que aquele bebê possa ter. Bolsar, regurgitar, as cólicas, ou no caso das alergias, o HA, como disse aqui o Álvaro. Depois, as novas fórmulas infantis Miltina 1 e a Miltina ProBalance 2 são únicas e têm uma composição inovadora, como já foi descrito. Contêm prebióticos, 2FL e o GOS, não é? Os HMOs, por excelência, ARA, que não é obrigatório, não é? Naquela proporção com o DHA, um baixo teor proteico, mas proteínas de elevado valor biológico, não é? Os nucleótidos hidrolisados e os nucleótidos, e bisglicinato de ferro, também o único no mercado com bisglicinato, ou as únicas fórmulas com bisglicinato de ferro. Por outro lado, a embalagem também em si é inovadora, não tem BPA, que é um bisfenol, não é A, que é um alterador endócrino, e eu já esta preocupação muito grande, não é? É uma embalagem, de facto, prática, higiênica, segura, como o Álvaro referiu anteriormente, e eu acrescentava ainda outra questão, que é, e para nós na farmácia, de facto, muito prática, porque é empilhável, não é? De facto, tem este adicional. E para concluir, dizer-vos, ou reforçar esta mensagem que acho que transmiti durante esta sessão toda, que a intervenção farmacêutica na nutrição infantil dá mais saúde aos bebés e aos futuros adultos. E, sem dúvida, a questão dos 1000 dias e esta intervenção, esta oportunidade que nós temos de intervir e fazer tudo para que aquela alimentação seja o mais semelhante com a do leite materno e para que a microbiota intestinal, quando temos a oportunidade de a modificar, que é até aos 1000 dias, seja o mais semelhante também aos bebés alimentados com leite materno, porque sabemos que esses são mais saudáveis e vão ser adultos mais saudáveis, não é? Com um risco menor de obesidade, de diabetes, de doenças metabólicas, de alguns cancros, de Alzheimer, de depressão, de autismo, de asma, de alergias, etc. E, portanto, este é o nosso papel e é a nossa intervenção nestes 1000 dias, passa também aqui por esta intervenção ao nível da nutrição infantil adequada e que nutra bem esta microbiota infantil, esta microbiota intestinal, para que seja o mais equilibrada e saudável possível, porque só assim damos mais e melhor saúde a estes bebés e a estes adultos. Da minha parte, queria agradecer a atenção a todos e dizer que estou disponível para as questões. E acho que vou retirar a minha tela, não é? Ou deixo ficar... Olá, boa noite a todos. O meu nome é Marta Fonte, eu trabalho na Humana e hoje estou aqui para fazer aqui a moderação das perguntas. Vamos ver, Paula, se nos saímos bem. Então, eu estive aqui a compilar ao longo da apresentação e vou começar pelas perguntas que correspondem mais à Paula. Então, a Sara Ferreira pergunta, Paula, qual é que é a sua opinião entre a quantidade de proteína numa fórmula e a obesidade? Ora bem, obrigada, boa noite, Marta. Boa noite a todos novamente os que ainda aqui estão connosco. E então há muita evidência científica, está muito descrito, de facto, sobre essa carga, não é, proteica, relativamente nesta fase, não é, a sobrecarga renal e todo o risco destes aminoácidos e o potencial insulinigénico deste que depois leva à obesidade, de facto associada a essa tal carga proteica. Mas agora este risco de obesidade, não é? De excesso de peso e de obesidade, não só nos bebés, mas também a longo prazo. Mas o que é importante nós percebermos quando falamos nisto e o que é que têm sido aqui os grandes desafios nas fórmulas e na inovação? É que quando falamos de teor proteico não podemos falar apenas de quantidade, ou seja, de que é que nós estamos aqui a falar? E aqui levanta-se a questão da quantidade e da
qualidade. Ou seja, porque nós queremos proteínas de elevado valor biológico, alto valor biológico. E o que se consegue quando hidrolisamos sem desnaturar, quando se consegue trabalhar as proteínas desta forma tão sofisticada e fazer com que a sua absorção seja muito mais simples, não é? No fundo é isso que nós queremos. Para este sistema gastrointestinal ainda imaturo, minimizamos esses riscos todos e estamos, de facto, com menos quantidade, estas novas fórmulas, não é? Com menos quantidade, mas com uma qualidade proteica muitíssimo maior. Portanto, vamos atingir aquilo que se pretende, os objetivos, o desenvolvimento todo do bebê, não é? Aos quais as proteínas, os aminoácidos são aqui essenciais, e os nucleótidos, que estão presentes também no leite da mãe, quer as seroproteínas, depois quer a caseína, tudo isso. Mas, de facto, esta preocupação do valor, do elevado valor biológico, portanto, quantidade, qualidade. Ok, muito bem, obrigada, Paula. A segunda pergunta vem também da Sara Ferreira e a pergunta é: qual a diferença de algumas fórmulas semi-hidrolisadas? Não, peço desculpa. A próxima pergunta vem do Cláudio Almeida, peço desculpa porque elas entram todas em tom. Voam, elas voam, desaparecem. E a pergunta é: 2FL e GOS são considerados fibras, pois não são digeridos por nós, mas o nós não inclui toda a flora comensal que temos e então vão ser digeridos pela nossa flora intestinal comensal? Pergunta. Exatamente. Pronto. O nós tem razão. Nós somos considerados aqui o super-organismo, não é? E este super-organismo, nós temos 10 vezes mais células da microbiota do que as humanas. Portanto, efetivamente tem razão. Eu, se calhar, não fui 100% rigorosa. O nós estava a dizer nós hospedeiro. Exatamente. Portanto, estes pré-bióticos são oligosacáridos, fibras, que são usados em diversas funções, aqui, para além destas que estamos hoje aqui a falar, mas estava a dizer, são de facto metabolizados, são fermentados pela microbiota. Sim, já não se diz flora, porque efetivamente não estamos a falar de plantas, chama-se flora porque no início do século XX, bom, isto agora era outra história, mas efetivamente falamos de micro-organismos e microbiota, está bem? Portanto, já não se deve usar o termo flora. Mas sim, de facto, este super-organismo inclui todos, e portanto esta é a vantagem, é uma das vantagens desta relação simbiótica entre a microbiota, e hoje estamos a falar da intestinal, podíamos estar a falar da pulmonar, podíamos estar a falar da microbiota da pele, da microbiota vaginal, do couro cabeludo, não é? Porque isto varia, claro. A microbiota varia conforme a zona, a região do nosso corpo, mas em concreto na microbiota aqui intestinal, desta relação simbiótica, uma das vantagens é que esta microbiota consegue digerir estas fibras, estes oligosacáridos, daí resultam os tais ácidos gordos de cadeia curta e que têm estes tais efeitos que eu já referi anteriormente e que são extremamente benéficos. Ok, muito bem. Próxima pergunta vem da Sónia, também para a Paula. Esta acho que é rápida. Os 1000 dias incluem a gravidez? Sim, ou não? Esta concepção, sim, exatamente. Portanto, os 1000 dias começam no momento da concepção e a partir daí está tudo a contar. Portanto, tudo o que a mãe fizer durante a gravidez já vai influenciar a saúde daquele bebê, mas também daquele futura criança, futuro adolescente, futuro adulto, futuro idoso. E, portanto, os 1000 dias são até aos 2 anos. O que é que acontece agora? Está-se a tendência, o esforço é no sentido, como se sabe que ainda conseguimos influenciar alguma coisa até ali aos 3 anos, está-se a tentar estender um bocadinho até aos 3, justamente porque ainda temos aqui uma janela de oportunidade para ainda conseguir modificar e tornar esta microbiota mais saudável. Ok, muito bem. Surgiu aqui uma pergunta que foi a diferença. Peço desculpa, posso, Marta? Que eu acho que claro, pode ser interessante. Que é a diferença entre o Miltina 1 e o ProBalance. Sim. Essa, surgiu o quê agora? Agora, sim, acho que sim. Surgiu aqui. Portanto, não sei se... Força, Paula. Não, prefiro que seja a Paula. Ok. Portanto, o Miltina, vamos explicar bem. Corrija-me.
Não está cá o expert Álvaro. Ou seja, no fundo, ProBalance, eu acho que em termos regulatórios de legislação não se pode chamar ProBalance ao 1, não é? Que é um leite para lactentes, e o 2 é a transição. E, portanto, é a Miltina 1 e Miltina ProBalance 2. Portanto, este será o termo técnico e de acordo com todas as regulamentações. Mas, por favor, corrija-me se eu não estiver a ser rigorosa. Mas, de facto, em termos de composição, como eu descrevi, eu acho que se calhar a pergunta era um bocadinho nesse sentido, a composição é, de facto, muito semelhante e em ambas as fórmulas estão integradas todas estas inovações que nós vimos, não é? Nos ácidos gordos, nos pré-bióticos, dos bisglicinato de ferro, ao nível das proteínas, portanto, todas essas inovações estão nas duas fórmulas. A diferença essencial tem que ver com o rácio dos pré-bióticos, ou seja, 2FL-GOS, as fibras, a parte lá está, que a tal nossa microbiota é que vai digerir por nós. E nós vamos aproveitar esses metabolitos. Corretíssimo. É isso mesmo. É isso, pronto. Temos aqui uma pergunta da Vânia Fiandeiro, para a Paula também. Ao aconselhar um leite para um bebê, deveremos sempre optar pelo HA ou caso não haja histórico de alergias, começaríamos pelo leite 1? Isto agora tínhamos que saber mais coisas sobre esse bebê e sobre esses pais. Mas é assim, havendo um risco ou um quadro declarado nos pais alérgico, não é? Essa situação pode ser equacionada, não é? Mas se estivermos a falar de um bebê saudável e sem nenhum outro problema portanto, tendo sido esgotado outras questões que tenham a ver com sempre salvaguardando isto com a amamentação, não é? E, portanto, esgotando essas possibilidades e declaradamente ser necessário, de facto, justificar-se, é isso que eu queria dizer, justificar-se a introdução de uma fórmula, se for saudável, à partida, sim, estivemos a falar no período, não é? Até aos 6 meses de alimentação láctea exclusiva. Claro. Surgiu aqui mais uma questão que tem que ver em termos de indicação, a diferença entre o 1 e o 2. Uhum. Eu se calhar aproveitava e explicava isto também, porque depois na prática para o dia-a-dia isto pode ser interessante. Então, no 1 é o leite para lactentes, pode ser dado até aos 6 meses. Não quer dizer que não possa continuar, não é? Desde o nascimento, não é? Mas o que acontece depois é a adequação e às necessidades nutricionais do bebê. Ou seja, o 2 faz sentido, é um leite já de transição. Transição para quê? Para depois para a outra alimentação a seguir, não é? Portanto, o 2, quando a alimentação já não é exclusivamente láctea, não é? Fará sentido porque está mais adequado às necessidades, porque o bebê já vai ter outras vias de aporte de nutrientes. Ok, essa pergunta eu acho que vem linkada com a que eu tinha próxima para si, Paula, da Vânia Fiandeiro, que o que ela nos diz é, peço desculpa, mas não percebi bem qual a razão de, após a introdução alimentar, o leite mais adequado ser o 2 do que o 1. Portanto, acho que esta fica mais ou menos respondida, não, Paula? Ou quer acrescentar alguma coisa? Não, creio que sim, fica. Sim, com esta fechamos aqui esta parte. Normalmente sucede aos 6 meses, não é? Essa introdução. Exatamente. Pode acontecer, e é comum, ou seja, não é tão incomum assim, que às vezes tenha que acontecer um pouco mais cedo. Isso tem que ver, os pediatras é que têm aqui um papel muito importante, não é? Nessa decisão, e tem que ver com o desenvolvimento, com o crescimento do bebê, e se pode haver alguma introdução ou não previamente, mas normalmente, e depois há vários protocolos de introdução, não é? Há vários aqui... Sim, cada pediatra tem a sua sentença. Exatamente. Mas do modo geral, falando assim, do modo geral, sim, 6 meses. Ok. Depois, eu vou pedir sempre aqui a sua ajuda, Paula, porque eu não sou experta e a Paula aqui ajuda-me. A próxima pergunta é uma pergunta que esta é relativamente simples e o Álvaro depois acabou por aprofundar e a Paula depois também falou das outras nossas referências da Miltina. E a pergunta que era da Joana Valentim perguntava, se teríamos algum leite que fosse indicado para bebés que tenham frequência de refluxo? Sim, temos o AR, o Miltina Expert AR, e foi desse que o Álvaro falou e explicou tudo, portanto acho que aqui não haverá muitas dúvidas. Sim. Depois temos outra pergunta... No AR, qual é que é a ideia? Portanto, quando olhamos para os leites, não é? Temos os leites, os ditos regulares, 1, 2, 3, não é?
E depois temos os outros que têm características específicas e que pretendem resolver determinados problemas, não é? Claro. No caso do AR, o que é que se pretende? Que o leite seja mais espesso, não é? Para evitar exatamente essa regurgitação do fluxo do bebê. E, portanto, normalmente o que é que se adiciona? Farinhas, não é? Ou amido, farinha de alfarroba, ou outras, não é? Exatamente. Neste caso, o amido e essa particularidade que o Álvaro explicou muitíssimo bem, da proporção depois com a caseína, que depois no estômago tem esse efeito, e tornando, ou seja, não tornando mais difícil a preparação do leite, depois de facto tem essa digestibilidade toda garantida, e dificultando então por ser mais espesso, essa regurgitação pelo bebê. Nesta aqui, Paula, é que eu acho que pode também acrescentar aqui alguma informação. Esta pergunta foi feita por duas pessoas, feita de forma diferente, mas o conteúdo seria o mesmo. Foi feita pela Carla Forte e outra pela Vânia, também Fiandeiro. A proteína está em menor quantidade no leite 2 em relação ao leite 1, certo? Aquilo que nós temos relativamente ao nosso 1 e ao nosso 2 é que o conteúdo em ambas é de 1,3 gramas por 100 mililitros de proteínas, mas o rácio entre soro e caseína é mais alto no 1, o que quer dizer que há mais conteúdo de proteína de soro e menos caseína. Não sei se a Paula aqui quer acrescentar informação. Sim, é isso, efetivamente. Ok. Depois, Miltinacea, esta outra pergunta que também é muito rápida. O bebê já tem outra capacidade, claro, de digestão também, exatamente. Só para se explicar, exatamente, é isso que acabou de dizer, mas porquê? Claro, exatamente. Porque já tem outra maturidade, não é? Que não tem, ou pode não ter, desde o início. Exato. A próxima pergunta também é muito rápida, portanto, o Miltinacea também foi feita pela Sara. O Miltinacea também pode ser utilizado desde o primeiro dia de vida? Sim. Sim. Depois temos uma pergunta da Telma. O Miltinacea... É tão importante aquela questão toda da composição, não é? Portanto, ele resolve este problema, mas não deixa de ter as outras características todas, porque exatamente, quer o AR, quer o AC. Não exatamente. É? Desde e o H. Portanto, exatamente, qualquer um deles pode ser para além do 1. Exatamente, portanto, eles são completos, têm estas inovações incorporadas também. Bom, não tem o 2FL, que essa inovação é aqui do ProBalance 1 e 2, não é? Mas tem de facto todas aquelas componentes justamente para proporcionar ao bebê todos estes todos os macro e micronutrientes necessários, exatamente porque nesta fase é uma alimentação exclusivamente láctea, não é? Portanto, para garantir que não falta nada àquele bebê. Exatamente. Depois temos uma outra pergunta também muito simples. A Telma pergunta: o Miltina HA tem de ser prescrito por um médico ou pode ser recomendado na farmácia? Qualquer leite pode ser recomendado diretamente na farmácia. Muitas vezes as mães, quando são estes casos de a criança tem muito refluxo, vai à farmácia e diz que a criança tem refluxo e a própria farmácia pode perfeitamente recomendar. A Sara Ferreira pergunta, que está linkada com esta que a Telma fez, se a fórmula do HA é comparticipada pelo Serviço Nacional de Saúde. Não são comparticipadas. Depois uma pergunta que é relativamente à nossa qualidade e, portanto, se os produtos da Humana obedecem às GMPs, a resposta é sim. Nós temos 600 controlos para alcançar os mais altos níveis de segurança e de higiene, temos laboratórios modernos para garantir a máxima segurança dos nossos produtos, temos rotas de transporte muito curtas. Isto é uma coisa que nos caracteriza muito, é que temos a fábrica muito perto das quintas onde as vacas estão a pastar e de onde é recolhido o leite, para que esta transição seja rápida e não tenham que ser feitas viagens muito grandes e que depois tenha que ser aplicada muito mais temperatura, que vai diminuir a qualidade do leite. E portanto esta proximidade faz de facto uma grande diferença depois na qualidade do leite. Portanto,
o processamento será sempre ao fim do máximo de 48 horas, com o pior das hipóteses, ao leite ser colhido. Depois, o que é que eu tenho mais para dizer? Portanto, somos altamente sustentáveis, a água, o calor é reciclado, reutiliza-se para reduzir o consumo também dos recursos e uma alta qualidade demonstrada pelas várias ISOs a 17025, a 14001, portanto, obviamente não poderíamos ter uma produção, quer dizer, nós produzimos para a Alemanha, produzimos para a Itália, produzimos para Portugal, produzimos para a Espanha e para mais países e era impossível produzirmos para todos estes países sem ter uma certificação de todos os nossos produtos e da nossa fábrica, essencialmente. Eu não sei se entretanto foi entrando mais alguma questão, apercebeu-se de mais alguma, Paula, que tenha entretanto entrado? Não. Entretanto, temos aqui uma, Paula, após a preparação do biberon, o leite pode ser consumido em quanto tempo? Idealmente será o mais, desde que seja a temperatura correta, não é? E deve sempre testar o mais brevemente possível. Não sei aqui se há alguma questão aqui do tempo, alguma particularidade que a humana queira aqui... Não. Em particularidade não, é seguir um bocadinho aquilo que são as indicações, que é um bocado generalista, como a Paula disse. O mais brevemente possível, a ideia não é preparar, claro, dissolver e depois esperar, não é? Exatamente. A ideia não é essa, a ideia é que seja depois, de facto, o mais depressa possível. Ok, depois temos uma outra pergunta por todos os riscos que podem daí advir. Claro, e até de contaminações, não é? Exatamente. Sendo utilizada água engarrafada ao ferver, perdem-se propriedades, não é possível usar essa água na temperatura ambiente? Pois, é uma boa questão. As normas recomendam, as guidelines gerais, as diretrizes, recomendam que efetivamente deva ser sempre fervida. A ideia é evitar todos os riscos, não é? Minimizar o mais possível todos os riscos, não é? Ok, mas nós temos aqui em guidelines gerais mencionam essa questão, sim. Ok, nós temos aqui algumas... que é um exagero e que até... Claro. Nós temos aqui mais algumas perguntas, mas efetivamente já estamos aqui muito próximo do borderline da nossa hora. Aquelas respostas que nós não, aquelas perguntas que nós não conseguimos neste momento responder, vamos tentar perceber com a farmácia de distribuição se podemos depois responder-vos por e-mail ou algo do género. Queria agradecer imenso aqui a presença e a colaboração da Paula. Muito obrigada, Paula, foi um prazer e um gosto enorme poder partilhar este webinar consigo. Agradecer a todos os participantes, agradecer aqui também à farmácia de distribuição pelo apoio nesta gestão e boa noite a todos. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada também. Obrigada à Humana, à farmácia de distribuição pelo convite e obrigada a todos que estiveram a assistir e que ainda estão connosco e que participaram através das questões e que ainda estão connosco até esta hora. Muito obrigada a todos.